Quem vai ensinar a receita de hoje no Saborearte é o microempreendedor Márcio. Ele é carioca, passou um tempo no Espírito Santo, mas já mora em Teixeira há 18 anos. O salgado que vamos aprender é muito conhecido e querido no Brasil, a empada, mas ela tem origem estrangeira. Então, segundo os estudiosos do assunto, a empada, na verdade, nasceu no sul da França. Um padeiro muito talentoso um dia resolveu misturar trigo com manteiga e fez uma farofa. Tentou moldar aquela farofa e não conseguiu. Por fim, ele colocou numa forminha, colocou um recheio de frango saboroso, que ele tinha uma receita da vovó dele, e aí colocou no forno. Ao retirar aquele petisco já assado, ele percebeu que o frango ficou ressecado. Então ele decidiu fazer novamente, tampando o frango com uma camada de massa. E aí então nasceu a empada. Márcio já trabalha com empadas há 5 anos e atualmente vende os salgados em casa mesmo e podem ser encontrados também em lojas de conveniência. Para o Saborearte, ele vai ensinar como fazer uma empada salgada, de frango, e uma doce, de banana caramelizada. Mas primeiro vamos aos ingredientes da massa, conhecida como massa podre. A proporção é, a cada meio quilo de trigo, adicionar 200 gramas de margarina. Para o recheio salgado, você vai precisar de filezinho de peito de frango e molho de tomate saborizado. A proporção é, a cada quilo de frango, adicionar um sachê de 340 gramas de molho. Já para o recheio doce, meia dúzia de banana da prata picada, 2 copos americanos de açúcar e canela a gosto. Para ambas, será necessário gemas de ovos batidas para a finalização. Agora vamos para a preparação da massa podre. Adicione a margarina ao trigo e mãos à massa. O ponto é quando atingir uma textura de farofa, desse jeito aí. O segredo da massa chamada podre, que na verdade lá na França eles chamam de pâté brisé, significa uma boa farinha de trigo e uma boa manteiga ou margarina. Somente isso, e a sua mão para misturar. Quando ela atingir o ponto de farofa, ela está perfeita. Para fazer o recheio salgado, Márcio coloca o frango já temperado na panela sem gordura e acrescenta o molho de tomate. Misture até encorpar e deixe cozinhando por aproximadamente 35 minutos, mexendo de vez em quando. Depois de cozido, desfie o frango e reserve. Já para o recheio doce, fique atento, pois temos dicas preciosas para o caramelo. Adicione o açúcar ainda na panela fria. Coloque o fogo e fique mexendo sem parar. Quando começar a derreter o açúcar, coloque 1 colher de sopa de vinagre, que vai impedir que a calda fique empedrada, e mexa até dissolver tudo. Pegue as bananas e adicione, deixando ainda de 3 a 5 minutos no fogo. Coloque canela a gosto. Agora chegou a hora de enformar. Espalhe um pouco de trigo em uma superfície, pode ser uma mesa, por exemplo. Coloque uma quantidade de massa e amasse para que fique em formato de disco. Márcio dá a dica para enformar primeiro as laterais e depois o fundo da forminha. Na empada de frango, você pode acrescentar um pouco de requeijão cremoso. Coloque o recheio. Com mais um pouco de massa, faça a tampa e finalize a empada. Pincele a parte de cima do salgado com a gema de ovo. Na empada doce, o procedimento é o mesmo. Enforme, adicione o recheio com banana caramelizada e tampe com um pouco de massa. Pincele com a gema e coloque canela a gosto. Para assar, pré-aqueça o forno por 10 minutos a 230 graus. A empada doce fica em torno de 7 a 9 minutos. A salgada fica assando aproximadamente de 12 a 15 minutos, dependendo do forno. Para saber se a empada está pronta, fique de olho no ponto, que é esse aí, quando ela estiver brilhante e corada. Essa receita rende 18 porções. A empada ela é muito eclética, ela aceita vários tipos de recheio, né? Dos mais tradicionais até os mais exóticos. Eu já vi empada de carne assada com jiló, né? Já vi isso, nunca fiz. Mas também já vi empada de feijoada, então aceita vários recheios. A empada é muito eclética.